Outra coisa importante para você saber na proporção dos solos em relação a silt, argila e areia que você vai ter que ter é também saber quantificar isso para a sua obra em metro cúbico para você poder comprar, pedir no depósito. A gente sugere que você meça em latas de 18 ou 20 litros e veja qual que é a proporção de 20 litros para 1 metro cúbico e trabalhe nessa proporção para fazer as suas misturas citadas de proporção para cada técnica. Lembrando que geral, para todas as técnicas, o ideal é que a gente tenha pelo menos 20 a 30% de argila mínima e que possa variar a areia entre 40 a 70%. Mais areia é bem-vinda para aumentar a resistência física e diminuir a retração das argilas que trabalham muito na presença da água, aumentando seu volume e retraindo. Essa serve para todas as técnicas. Essa proporção que a gente falou, de 20 a 30% mínimo de argila para conferir coesão e máximo de argila até em torno de 50 a 60%. Também você vai trabalhar com areia no máximo de 70%, entre 40 mínimo por cento de areia e 70 máximo. Eu ainda vou explicar melhor essas proporções de acordo com a trabalhabilidade. Mas só falando em proporção é isso. Mas você tem que considerar a sua região, o seu clima, né, para a cura desse material, secagem e também as proporções e trabalhabilidades das formações mineralógicas locais da sua região. Então isso eu vou acrescentar um pouquinho nas informações seguintes. Qual a terra certa? Qual a proporção entre as partículas da terra para cada técnica que a gente escolhe de bioconstrução ou construção com terra, podemos falar assim. Então a gente tem que ter dois pontos importantes em consideração ao fazer essa análise. Primeiro, a proporção ideal para todos os tipos de técnica é aquela terra que tem pelo menos entre 50%, 40%, 50% até 60%, 70% de que? Areia. Gente, a areia confere na sua trabalhabilidade resistência física e impede a retração das argilas que ganham muito volume com a água. A argila trabalha muito com a água, ganha muito volume quando a água entra em contato e perde volume, fazendo assim a coesão. Mas as argilas, se tiverem muita quantidade, elas podem trincar e fazer com que a sua parede trinca, tenha retração, tenha fissuras, e isso pode ser um inconveniente. Não é inconveniente, por exemplo, no pau a pique, que isso já é esperado na primeira camada. Então a primeira camada de pau a pique você pode trabalhar com uma margem maior de argila ou com outros elementos também, como a palha, para conferir ligação entre as partes da terra e não usar tanta areia. Então essas variáveis você tem que considerar sim na hora de falar de proporção. E outra coisa, tem argilas que trabalham muito mais que as outras dependendo da sua composição mineralógica. Então você tem que considerar isso também. Tem silts que tem, na verdade o silt nunca tem a característica de conferir coesão, mas tem silts que trabalham muito bem com as argilas e fazem com que as argilas aumentem seu poder de coesão. Então isso também tem que ser considerado, por isso que as avaliações em loco, tanto táteis e visuais e dos testes que estão no material didático, né, no nosso livro, vale a pena você rever e fazer esses testes para entender a trabalhabilidade do material que você tem no local. E fazer testes em escala também, fazer umas paredes de terra ensacada, taipa de pilão, cobre, hiperador, para entender qual que é a proporção ideal para aquele lugar, para aquele clima, porque isso não pode ser também padronizado. Mas vamos lá. Normalmente, a gente sugere que todas as técnicas tenham entre 40% de areia a 70% de areia. Passou disso, vai ficar muito pouco argila para dar coesão, acima de 70% de areia fica uma terra muito arenosa. Principalmente a terra mais arenosa nas técnicas que vão ser estruturais. Por quê? Porque a areia, em grãos até diferentes, usar areia média misturada com areia fina e areia grossa nas mesmas proporções, você vai ter mais compacidade do material, partículas grandes e pequenas se juntando e menos espaço vazio. Então vai conferir mais ainda resistência estrutural à sua parede. Né? Mas se você não está pensando em fazer parede estrutural, pode ser de adobe ou até a parede de pau a pique,
também você vai lidar com essa proporção, porque você vai impedir que as argilas trabalhem muito. O pau a pique, como eu já disse, é uma exceção desse caso na primeira camada. Mas as camadas subsequentes, inclusive de reboco, mesma proporção. Lembrando, quanto mais água entra, né, o teor de umidade que vai de úmido, depois a gente vai para o plástico, depois para o viscoso, depois para o líquido, né? Quanto mais água entra na massa, né? O pau a pique entra muita água, mais a gente acorda as argilas. Então você precisa de usar mais areia ou mais fibra para impedir a retração. Por quê? Porque mesmo com a mesma proporção de argila que você tem no hiperadobe, no pau a pique, quando você joga água, o que acontece é acorda mais argilas que tem na terra. Então muita água no pau a pique, que é plástico, acorda mais argila. Então, por consequência, tem que ter mais areia naquela proporção. Então, se for considerar o pau a pique e o adobe, por exemplo, não vamos considerar com 40% e 50%, de 60% a 70% de areia essa terra tem que ter. Claro que dá para trabalhar com vários tipos de solos mais argilosos para fazer adobe também. O adobe que não é estrutural, você pode acrescentar palha, pode acrescentar esterco, que você vai conseguir, que o esterco tem várias fibras, né? E a palha também, fibras de até 10 centímetros para não ficar saindo muito do adobe ou embolando dentro do adobe e acabando dando menos resistência ao bloco. Você pode usar fibra e diminuir a quantidade de areia, tá? Mas vamos lá então. Entre 40% e 70% de areia e o resto do material, qual que tem que ser? Silt ou argila? Pelo menos 20% de argila que consiga aquela argila conferir liga no tanto de areia que você está colocando na massa. Então você tem essas proporções, pelo menos 20% a 40%, 50% de argila e de 40% a 70% de areia. Sempre solos mais arenosos são super bem-vindos. Ah, mas eu vou ter que comprar areia, então? Não, se você não vai fazer a técnica estrutural, vai fazer o pau a pique, por exemplo, pode usar esterco no lugar da areia, que tem fibras, vai conferir também menos retração do material argiloso. E você pode usar também estabilizantes químicos, né, que é o cal e o cimento, em proporções pequenas, até 10:1, em relação ao volume, no maceiro, para você ter então o uso diminuído da areia. Às vezes no contexto isso é viável. A gente já teve obra que a gente usou solo totalmente argiloso para fazer adobes, 80% de argila o solo tinha, só que a gente estabilizou com cal. O cal ficava mais barato do que comprar areia, né, para diminuir a retração. Então é isso. No adobe, a gente consegue também trabalhar com solo mais argiloso, como eu disse, usando mais palha ou esterco, né? Aí você pode trabalhar com solos até 60% a 70% de argila, considerando que você vai ter uma mistura de palha, e essa palha não tem como a gente precisar a proporção. O ideal é que você faça a mistura em loco para entender isso. Com solos bem argilosos, né, você vai fazer, então, assim, com solos que tem 60%, 70% de argila, você tem que considerar outro meio para diminuir essa retração e trinca do bloco na hora da cura. Talvez secar isso na sombra também, você diminui aí no adobe a proporção de areia, que pode chegar a 20%, 30%, que já é no solo natural. Lembrando, todos os solos têm areia, silt e argila, em proporções diferentes. Até a areia da praia tem areia, silt e argila. Lógico que a argila vai lavando muito, né, com a água, né, e ela vai se dissolvendo, mas ali tem mínimas proporções de argila, assim como a areia que você pede do depósito. Então não tem como a gente precisar exatamente, mas considerem entre esse torno que sempre o ideal seria entre 40% e 70% de areia e o restante de argila de pelo menos 20%, para que você tenha liga no material. Tem argilas que com 10% elas trabalham muito e conferem coesão também. Fique ligado nisso também.